Preciso falar também sobre Sinisterra, reforço cruzeirense com um histórico bem preocupante, além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, mais especificamente da lista de pendurados da Raposo. E esse dado é super importante, levando em consideração que o Cruzeiro entra em campo no próximo final de semana contra o Vasco e o jogo seguinte, da rodada próxima, é contra o Flamengo, uma espécie de decisão antecipada do campeonato, partida marcada para o Rio de Janeiro. O Cruzeiro tem 9 jogadores pendurados. 2 cumprem suspensão nesse final de semana. O atacante Gabigol, que é reserva, e o zagueiro Vidalba, que é zagueiro titular absoluto. Os 9 pendurados que não podem levar cartão no jogo contra o Vasco, sob o risco de ficarem de fora contra o Flamengo, são Caio Jorge, o craque do time, Matheus Pereira, a principal referência técnica, Fabrício Bruno, um dos principais zagueiros do país, o Cássio, goleiro que tem crescido demais de produção nos últimos jogos, além de Lucas Romero, Wanderson, Matheus Henrique e Wallace. Somente os 2 últimos, o Matheus Henrique e o Wallace, são reservas. O Mateuzinho até tem sido mais aproveitado, o Wallace, carta fora do baralho. Você deve ter feito as contas e lembrado que eu citei apenas 8. O 9º pendurado é o técnico Leonardo Jardim, que pode pela primeira vez ficar suspenso em território brasileiro. Ele acumula 2 cartões amarelos. Para a vaga do Vidalba contra o Vasco, o Jonatas Jesus deve ser a opção. O Gabigol não precisa ser substituído, até porque já é reserva. Quero falar agora sobre Kaique, jogador do Cruzeiro, que vai render uma enorme transferência no futuro não tão distante. E dá para cravar isso baseado na performance ofensiva e também defensiva desse lateral esquerdo de apenas 22 anos de idade, com a lembrança de que o Kaique foi o autor de um dos gols da vitória do Cruzeiro por 2-1 contra o Red Bull Bragantino nesse domingo, primeiro gol do Kaique na temporada. Só para lembrar que o Kaique passou pelas categorias de base da seleção, o que aumenta o seu valor em relação ao exterior, tem boas participações ofensivas, especialmente com assistências, mas aqui vem o grande charme desse jogador. Ele é o recordista de desarmes no Campeonato Brasileiro, sim, um lateral esquerdo de um time ofensivo como o Cruzeiro tem ótimo índice de desarmes. Isso, para clubes europeus, é muito importante. Até por isso, é natural que propostas já em janeiro sejam feitas à Raposa. O Cruzeiro recusou recentemente 2 ofertas, uma do Chicago Fire, dos Estados Unidos, e outra do Benfica, de Portugal, ambas consideradas muito baixas. O fato de ter um investidor com bastante grana permite ao Cruzeiro só aceitar ofertas extremamente vantajosas, Raposa que tem 90% dos direitos econômicos do jogador. Só para completar sobre o Cruzeiro, registrar que a Raposa é o melhor mandante da Série A, 79% de aproveitamento dos pontos, 10 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Hora de falar sobre o Cruzeiro, informação importante sobre Luiz Sinisterra. Excelente jogador colombiano de enorme qualidade, investimento alto, 11 milhões de euros. Pois bem, Sinisterra não decolou no futebol europeu por causa das lesões e logo em seus primeiros dias no Cruzeiro o que aconteceu? Mais uma lesão, agora um estiramento muscular leve na coxa direita, o que não deve afastá-lo da partida do final de semana contra o Vasco. O Sinisterra não esteve à disposição na vitória de virada por 2-1 contra o Red Bull Bragantino. Por que eu estou chamando a atenção para esse ponto? Fui levantar o histórico de contusões do Sinisterra em sua passagem pela Europa, e o número de jogos perdidos por temporada é impressionante. Na última temporada, ele ficou de fora de 30 jogos ou 269 dias. Numa temporada de 365 dias, você tem a noção do quanto ele foi desfalque. Na temporada anterior, 23-2024, ele perdeu 7 jogos por causa de lesões. Na temporada 22-23, o melhor número dele, nessa temporada 22-23, 17 jogos fora. A melhor temporada se deu no ano de 2020-21, com apenas 1 jogo de ausência. Na temporada 21-22 foram 6 jogos de ausência e uma coisa grave aconteceu na temporada 19-20. Ele passou por uma cirurgia de ligamento cruzado anterior do joelho e desfalcou seu time por lá em 27 partidas. O que eu quero dizer com tudo isso? Sinisterra é alguém que precisa de cuidados e de bastante assistência. A maior parte dessas lesões que eu citei, todas, a maior parte delas relacionadas a contusões musculares. Se o departamento médico e físico do Cruzeiro conseguirem identificar os motivos, o Cruzeiro vai ter um grande reforço. Caso contrário, o investimento pesado na contratação do atleta pode acabar se tornando um grande tiro na água. Jorge Nicola, fala para mim se o Gabigol vai mesmo para o Corinthians. Adriano Rubens. Adriano,
a atual diretoria do Corinthians adora o Gabigol. Presidente Osmar Stabre, o Fran Papaiordano, o Armando Mendonça, há uma turma grande dentro do Corinthians que gosta do Gabi, tá? O grande ponto é, para contratar o Gabigol, o Corinthians precisa abrir mão do Memphis Depay. O Timão não comporta um salário, uma dupla de ataque, cujos salários giram na casa dos 6 milhões de reais de um, 2 milhões e 400 mil de outro. Nicola, e o Memphis sai do Corinthians? Eu acho difícil que saia em janeiro. A atual diretoria adoraria fazer negócio. Ela não pode admitir, tem coisas que não podem ser ditas de forma pública. Mas se pintasse proposta, eu diria para você que o Corinthians facilitaria a saída do Memphis e tornaria o Gabigol como seu grande objetivo, tá bom? O William falando que o técnico Leonardo Jardim é um gestor nato. Frisei essa frase aí do William. Gestor nato, Xará. Sabe o que eu gostei demais da fala dele? Porque a fala do William, esta fala do William, e aí parabéns por ter separado essa fala, e olha que a gente nem combinou, nem sabia, veio justamente de encontro ao que eu já falei aqui na Itatiaia, da forma como o Leonardo Jardim, você vai se lembrar disso, foi numa mesa do Cruzeiro. Foi. Que eu falei isso, que nós tivemos juntos, que eu falei o seguinte, olha como o Leonardo Jardim administra o elenco dele. E o Alê sabe muito bem, o Alê jogou, assim como eu, o Alê foi treinador. Tem treinador que é o seguinte, ganhou, eu. Empatamos, nós. Perderam, eles. Eu não tenho culpa disso, não. Sim. A primeira coisa que o Leonardo Jardim vai para a coletiva, ele fala o quê? Mérito é todos os jogadores. Verdade. Todos os jogadores. Isso é o quê? Administração de elenco. Sim, a cobrança sempre lá no vestiário, entre quatro paredes, publicamente sempre protegendo os atletas. E ele também tem uma das qualidades, né? Pra mim é o principal treinador do futebol brasileiro hoje. Mas o Abel ganhou um montão de... É verdade, o Abel tá na história do futebol brasileiro, na história do Palmeiras principalmente. O Felipe Luiz faz um grande trabalho e faz, mas nesse momento, tô falando só nesse recorte do Campeonato Brasileiro, pra mim o Léo Jardim é o principal nome entre os técnicos na atualidade e um dos méritos, um dos muitos... tirar o máximo de cada jogador. Você vê o que os caras estavam jogando, individualmente. Não tô falando nem coletivamente, que é covardia. Mas o que esses caras estavam jogando antes dele chegar? O William mesmo. O William questionado, o William inclusive chegou aí pro banco do Fagner, né? Chegou aí pro banco. Mas o Kaique também, com muita irregularidade, sem a confiança. Vidalba nem se fala. O Lucas Silva era reserva. Né, o Lucas Romero talvez vivendo o seu melhor momento, o Matheus Pereira com aquela crise toda, né, o Caio Jorge sempre foi mais regular, mas é o melhor jogador do campeonato ali brigando com um ou dois, né, o Christian nem jogava, no Cruzeiro ele não jogava. Eles queriam matar ele. Exatamente, então assim, ele melhorou não só o time, mas individualmente os atletas, é um absurdo, né? E eu falei aqui ontem, que outra coisa que ele melhorou no time do Cruzeiro, a força mental desse time. Sim. Porque você tomar 1-0 contra o Bahia na Fonte Nova. Bahia é um time muito bem treinado pelo Rogério Ceni. Com o Bahia pressionando, fez 1-0 e meteu pressão. Você ter a força mental para empatar, virar o jogo, isso você tem que ter muito controle. Tem que ter muito controle. E aí você vem jogar contra o Bragantino, o Bragantino tá mal, né? Não, vou no Mineirão, vou ver o Cruzeiro ganhar. Aí você toma 1-0, você tem a sua torcida inteira no estádio. E você tirar a força, ter força mental, falar, calma, vamos lá, a gente vai virar esse jogo. É um trabalho mental. E isso é uma característica dos bons treinadores portugueses. Eu sempre tenho falado aqui o seguinte, Portugal tem uma universidade do futebol, onde se chama Universidade do Desporto. Você aprende, inclusive, essa questão mental. Opa! E aí, essa diferença do trabalho. O Abel faz isso no Palmeiras e agora o Leonardo Jardim está fazendo isso no Cruzeiro. E é um tema que está em debate, né? Em todos os esportes, no futebol não seria diferente a força mental, quanto que ela define partidas. E foi tema que nós acompanhamos em loco em Paris, né, Romano? Em outras modalidades, no futebol não seria diferente, o quanto que a saúde mental é importante.